Se você pudesse descobrir a fórmula da riqueza. A seguir selecionei 13 passos que toda pessoa que deseja enriquecer deve seguir. O primeiro passo é o desejo ardente de se tornar rico. Desejar profundamente. Não basta apenas querer. Precisamos ser intensos. E isso se tornar um objetivo em nossa vida, uma ideia fixa que deve ser baseada em um plano de ação. Em uma persistência inabalável. Esse intenso desejo é capaz de influenciar o nosso subconsciente para alcançar qualquer coisa que quisermos. E para desenvolver esse desejo ardente, devemos seguir 6 passos. Primeiro, estabeleça claramente em sua mente a quantidade exata de dinheiro desejada. Segundo, determine o que vai oferecer em troca pela quantia de dinheiro desejada. E o que está disposto a fazer para conseguir isso? Terceiro, estipule uma data final para conseguir a quantia de dinheiro desejada. Quarto, crie um plano de ação para alcançar a sua riqueza. E implemente rápido. Mesmo que acredite não estar pronto para fazer isso agora. Quinto, escreva a sua declaração de riqueza, que deve conter quanto dinheiro você deseja ganhar, a data final para conseguir, e o que vai dar em troca para conseguir o dinheiro, e o seu plano de ação. Sexto, leia a sua declaração todos os dias. 2 vezes ao dia, sempre ao acordar e antes de dormir. E ao fazer isso, imagine como será sua vida, quando você realizar o seu desejo. Não existem limites para a sua mente. Exceto aqueles limites, que você mesmo, se impõe. Pois, o que a nossa mente pode imaginar, ela pode sim, realizar. Depois, para alcançarmos a riqueza, precisamos desenvolver a nossa fé. Pois o nosso subconsciente precisa acreditar que o que queremos realizar é possível sim. A nossa fé pode ser induzida por afirmações e instruções que damos para o nosso subconsciente através da autossugestão. Repetir afirmações para o subconsciente é a melhor maneira para desenvolver a sua fé. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes. Por isso você deve se esforçar conscientemente para escolher cultivar pensamentos positivos e eliminar os pensamentos negativos da sua cabeça. A autossugestão exerce um papel fundamental para criar na sua mente uma fé inabalável. Ela pode ser definida como uma sugestão de pensamentos conscientes enviados para o seu subconsciente. E a melhor maneira para você influenciar o seu subconsciente é lendo todos os dias, repetidas vezes. E, principalmente, ao acordar e antes de dormir, a sua declaração de riqueza através da repetição constante. Você vai desenvolver a sua fé inabalável. Você vai desenvolver a crença em si mesmo e o desejo ardente de ficar rico. O quarto passo é adquirir conhecimento especializado, ou seja, conhecimentos e habilidades específicos, para criar alguma coisa pela qual as pessoas queiram pagar em troca. Não caia no erro de acreditar que você deve parar de adquirir conhecimento após passar pelas etapas de educação formal, pois a educação formal e o conhecimento geral são pouco úteis para você acumular fortuna. Você precisa do conhecimento específico, que esteja relacionado com o seu desejo de riqueza. O quinto passo é desenvolver a sua imaginação. Qualquer coisa que você consiga imaginar pode ser criada. O seu limite consiste na limitação da sua imaginação. Quanto mais você usa sua imaginação, mais ela se desenvolve. Por isso,
você deve exercitar constantemente a sua imaginação. O sexto passo é traçar um planejamento organizado. Você precisa criar planos práticos e definidos. Para elaborar um bom plano, você deve primeiramente se aliar a quantas pessoas for necessário para a criação e execução desse plano. Usando o princípio do Mastermind, que será descrito posteriormente. Antes de se reunir com essas pessoas, defina quais serão os benefícios que você pode oferecer para essas pessoas do seu grupo, em troca da cooperação delas. Se reúna com seu time, pelo menos 2 vezes na semana, até você aperfeiçoar o seu plano, para acumular fortuna. E faça de tudo, para manter a harmonia, entre todos os membros do grupo. Ninguém possui todo o conhecimento necessário, para conseguir acumular riqueza, sem outras pessoas por perto. Além disso, mantenha em mente o fato, de que o seu plano pode falhar. E isso é normal. Mas o mais importante é continuar até achar um plano que funcione. A maioria das pessoas fracassam porque desistem muito cedo. O sétimo passo é aprender a tomar uma decisão e vencer o hábito de deixar tudo para depois. A procrastinação é natural do ser humano. Mas se você quiser ficar rico, é essencial aprender a vencê-la. Após analisar centenas de pessoas ricas, percebemos que todas tinham desenvolvido o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente caso fosse necessário. O mais importante, para tomar uma decisão acertada, é seguir todas as convicções e não ser influenciado por opiniões negativas alheias. As pessoas que são facilmente influenciadas pelas opiniões alheias dificilmente alcançam o sucesso. As maiores realizações surgem do desejo, da capacidade e da habilidade de ser corajoso ao tomar firmes decisões. E isso vem quando você sabe exatamente o que você quer. É assim que se define um líder. Já o oitavo passo, em direção à riqueza, é a persistência. A persistência é o fator-chave para você se tornar rico. E tem como base a força de vontade. E como qualquer outra habilidade, ela pode ser cultivada seguindo alguns passos. Primeiro, saiba exatamente o que você quer, deseje intensamente o que você quer. Crie autoconfiança suficiente para acreditar em si mesmo, em suas capacidades. Através da autossugestão, trace planos práticos e organizados. Blinde a sua mente contra todas as influências negativas alheias. Desenvolva sua força de vontade, concentrando todos os seus pensamentos e as suas ações na criação dos seus planos de execução. Crie o hábito de persistir porque a persistência é fruto direto do hábito. O nono passo é criar um grupo de mastermind, que significa mente mestra, que pode ser definido como a coordenação de conhecimento, esforço e um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Cérebros coordenados em harmonia produzem mais energia de pensamento do que um único cérebro. Quando você cria um grupo com várias pessoas, visando discutir e debater sobre um propósito claro, o resultado não é uma soma, mas sim uma multiplicação. É impossível que 2 mentes se unam sem que seja criada uma terceira força, comparada a uma muito mais poderosamente. O 10º passo é entender a transmutação sexual e aprender a canalizar a sua energia. O sexo é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos. A transmutação sexual ocorre quando você canaliza a sua energia sexual
para enriquecer a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Atitudes imprudentes no sexo podem ser tão prejudiciais quanto as drogas pesadas, ou até mesmo o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina o sexo, o amor e o romantismo. Pesquisas científicas revelaram que os maiores realizadores possuem uma grande natureza sexual, altamente desenvolvida, e que os homens que acumularam grande fortuna, que conquistaram notoriedade, foram motivados pela influência de uma mulher. O 11º passo é aprender a usar o seu subconsciente. Você deve aprender a influenciar positivamente o seu subconsciente, porque ele não fica ocioso. Se você não alimenta o seu subconsciente com pensamentos bons, ele vai processar qualquer pensamento que surgir. Emoções e pensamentos positivos e negativos não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo. Ou as emoções positivas vencem ou as emoções negativas vencem. Lembre-se que você pode influenciar o seu subconsciente através da autossugestão. Existem 7 principais emoções positivas para você fazer isso: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitar a todo custo: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. O penúltimo passo é você entender que o cérebro é uma estação transmissora e receptora de pensamentos. Quando o cérebro é estimulado, ele se torna muito mais receptivo aos pensamentos. As fortes emoções influenciam as vibrações dos seus pensamentos. Para operar a sua estação transmissora e receptora, você deve utilizar a imaginação e a criatividade. Você deve utilizar a autossugestão do subconsciente. O 13º passo é desenvolver o seu sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a parte do subconsciente do cérebro, denominada de imaginação criativa, que também pode ser chamada de intuição. Uma prática poderosa para desenvolver o seu sexto sentido é para se fazer todas as noites antes de dormir. Se mantenha deitado na cama, com os olhos fechados, e mentalmente, faça tipo uma reunião, se encontre em uma mesa redonda, com um conselho imaginário, formado por seus maiores mentores. E selecione, para participar desse conselho, cada uma das pessoas que você mais admira nessa vida. E haja como se você fosse o presidente desse conselho, emulando todas as características que são mais marcantes de cada mentor, que você gostaria de cultivar em si próprio. Essa é a melhor maneira para desenvolver o seu sexto sentido, porque você vai alimentar o seu subconsciente com as qualidades que você deseja desenvolver. E para finalizar, existem 6 medos básicos que todos nós enfrentamos na vida. Primeiro, o medo da pobreza. Segundo, o medo de críticas. Terceiro, o medo de doenças. Quarto, o medo de perder o amor de alguém. Quinto, o medo da velhice. E sexto, o medo da morte. Para se tornar rico, você deve aprender a dominar cada um desses principais medos. Esse material tem o intuito principal de mostrar como uma pessoa pode acumular fortuna, e que também pode ser utilizado como um passo a passo para você realizar qualquer sonho.
em qualquer área da sua vida. E isso transformou a minha vida. Porque me mostrou que eu sou capaz de realizar qualquer coisa em nosso planeta.